Hoje nós vamos falar sobre o processo de santificação da noiva. Claro que eu não vou conseguir abranger tudo, é impossível. Mas quero trazer aquilo que é mais básico para nós. E vou repetir coisas que vocês já sabem. No seu intelecto. Pelo menos ali no intelecto sabe. Agora, se sabe como conhecimento revelado, isso eu já não sei. Aí é cada um diante do Senhor. Porque somente o conhecimento revelado muda a cada um de nós, ok? Por isso o Espírito Santo precisa decodificar a palavra. O Espírito Santo precisa te ajudar a compreender aquilo que será dito. Abra os seus ouvidos espirituais, abra o seu coração, quebrante-se na presença do Senhor para ouvir a mensagem, ok? Porque é Deus falando com você. A palavra de Deus nos chamando à santidade. Nós já dissemos, temos repetido muitas vezes, que Deus nos criou, nos formou como seres trinos, ou seja, formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós sabemos que o espírito é o nosso ser real, verdadeiro, imortal. Está aí dentro de você. A alma, ela é composta pelo intelecto, ou a capacidade de pensar, de raciocinar, das emoções, dos sentimentos e da vontade ou decisão. Nós somos uma pessoa, porque temos uma personalidade. E o que determina a personalidade é o pensar, sentir e tomar decisões. A cadeira não é uma pessoa. Por que ela não é uma pessoa? Porque ela não pensa, não sente e não toma decisões. A nossa alma, ela é imortal também. A alma fala de caráter. E caráter diz respeito a hábitos bons e ruins. Por exemplo, nós dizemos, fulano tem um bom caráter, ciclano é um mau caráter, porque suas decisões são ruins. Nós recebemos este corpo físico de matéria, apropriado para viver aqui no planeta Terra, que é a nossa morada temporária. Estamos aqui por um tempo. Depois desta vida terrena, vem a eternidade. Tanto para os bons quanto para os ruins, só que em lugares diferentes, separados. O espírito dos que creem no Senhor Jesus Cristo foi recriado, refeito, renascido por Deus de uma maneira perfeita. E isso nós chamamos de novo nascimento espiritual, porque é o novo nascimento do espírito, não é do corpo. O espírito dos que creem em Jesus é diferente do espírito daqueles que não creem em Jesus, que não foram recriados.
no espírito dos descrentes está o pior problema do ser humano, o pecado da raça, o pecado herdado de Adão. E por causa desse pecado no espírito da pessoa, ela está separada de Deus, que a Bíblia chama de morte espiritual. O descrente não tem comunhão com Deus, porque ele está separado de Deus. Não pode se relacionar com Deus. O descrente não é filho de Deus. Ele é apenas criatura de Deus. Como criatura, recebe bênçãos gerais. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, o ar que respira. A Bíblia Sagrada deixa muito claro que o ser humano nasce aqui na terra em pecado. Já nasce em pecado. Por exemplo, a Rebeca, a netinha do Ney, que nasceu ontem, né? Nasceu em pecado. Ela já nasceu com o pecado da raça em seu espírito. Mas até a idade da razão, ela está debaixo da cobertura do Senhor Jesus Cristo, da graça do Senhor. Mas ao atingir a idade da razão, se ela não for evangelizada na sã doutrina, no Evangelho de Cristo, se ela morrer, irá para o inferno ou para o lago de fogo. Cabe aos pais educar esta criança no caminho em que ela deve andar. Os pais são responsáveis pela salvação dos seus filhos. Até a idade da razão, até eles saírem de casa e, se possível, depois que saírem de casa. Influenciar, ensinar, exemplificar, mostrar, viver piedosamente para que eles vejam o modelo dos pais. Isso é responsabilidade dos pais. É claro que eles têm a sua liberdade de escolha. Há filhos que seguem os ensinamentos dos pais e há filhos que se rebelam e dão as costas a Deus. As consequências virão para eles. Não tem como fugir disso, porque salvação é pessoal, é individual. O pai não transfere salvação para os filhos, pior que transfere o pecado da raça, mas não salvação. Salvação é através da fé no Senhor Jesus Cristo. Aqui aos domingos as crianças estão lá ouvindo a palavra, mas isso é uma migalha diante de uma semana inteira que eles vão ouvir outras pessoas, que vão falar coisas erradas para eles. Estão entendendo? Mas os pais devem ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque pelo menos quando ela for adulta, isso estará lá registrado, né, nas suas mentes, e é algo que o Espírito Santo pode usar. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos, todos. O único homem aqui na terra que não pecou foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi gerado sobrenaturalmente por Deus Pai.
Ele não era filho biológico de José. Maria era virgem quando engravidou de Jesus. Pais, homens, ouçam, quem transfere o pecado da raça é o Pai. Estão entendendo? Olha a seriedade disso. O pecado da raça no espírito humano separa a pessoa de Deus e produz rebelião e orgulho. Duas raízes horríveis, terríveis de pecado no ser humano. Rebelião e orgulho. Leva a pessoa a se tornar autossuficiente, independente de Deus. Cresce nela o egocentrismo. Eu. Ela não pode cumprir o propósito de Deus na sua vida, na sua única existência terrena, que é amar a Deus e amar ao próximo. O grande mandamento. Por isso Deus estabeleceu o plano de redenção em Cristo Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho primogênito à terra para ser o redentor da humanidade caída no pecado da raça, porque são descendentes de Adão, o primeiro homem a pecar. O pecado de Adão passou para toda a sua descendência. João 3,18 prossegue dizendo: quem nele crê não é condenado ao lago de fogo, mas o que não crê já está condenado ao lago de fogo, que muitos dizem o inferno, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só há salvação em Jesus, ponto. No mundo, há dois grupos de pessoas. O grupo dos que creem em Jesus e o grupo dos que não creem em Jesus. Os que creem herdarão a vida eterna com o Senhor. Os que não creem já estão condenados ao lago de fogo. Como deve ser a vida do crente em Jesus? Bom, falamos de novo nascimento, para formar o fundamento. Agora, você nasceu de novo. Como você deve viver? De qualquer jeito? Como você bem acha? Não. Quem diz é a palavra de Deus. O espírito recriado do crente em Jesus passou por uma transformação completa, radical, foi recriado, criado novamente por Deus, e Deus não faz nada pela metade. E esse Espírito que é o nosso ser real, tornou-se filho, filha de Deus. Não é esse corpo de matéria, gente, é o que está lá dentro. É o Espírito que é filho, filha de Deus. Perdoado, justificado, santo, reconciliado com Deus Pai. O Espírito recriado se tornou o santuário para a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nosso espírito para nos instruir, para revelar a palavra, para nos aconselhar, para nos levar à transformação da alma, influenciar a alma, que é outro compartimento.
E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é um anjo, não é qualquer um, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Mas existe a alma, que não foi recriada e que precisa ser transformada para se parecer cada vez mais com Jesus. Deus fez a recriação do Espírito, agora a alma vai depender do Espírito Santo e de nós mesmos. Nós vamos participar nessa transformação. E ela é um processo contínuo. Acabou de nascer de novo, já começa a transformação da alma. Isso vai levar toda a nossa existência terrena, até sairmos do planeta, deixarmos o corpo de matéria para trás, recebemos um outro corpo espiritual glorificado, e aí sim nós vamos crescer em conhecer a Deus, porque não sabemos tudo, nem vamos aprender tudo enquanto estamos aqui na terra. O cuidado que nós precisamos ter é de não sermos religiosos. Religioso bate cartão, ele vem aos cultos do domingo, ele oferta, pode até ser que dizime, o que é um pouco difícil, mas pode até acontecer, mas ele não vive a vida de Cristo. Ele não busca essa transformação com todo o seu ser. Conhecimento teórico não, da palavra de Deus, dos termos da nova aliança, não produz mudança. Porque é apenas teórico, não é acompanhado pela prática correspondente. Vamos olhar para a nossa vida em Cristo. O nosso alvo mais elevado é nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Não é o seu trabalho, não é o seu estudo, não é o seu negócio, não é a sua família, não é nada que é material. É se parecer com Jesus. Estão entendendo? Diploma não te leva para o céu. Posição na empresa não te leva para o céu. Por si só, não. Bens materiais não te levam para o céu. Roupa, calçado não te levam para o céu. A única coisa que te leva para o céu é sua alma transformada. Seu espírito recriado e a sua alma transformada. E isso é acessível a todos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus, em sua oração sacerdotal, disse, João 17, 15 a 17, não peço, orando ao Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Onde você vai encontrar instruções para a sua vida? Na palavra de Deus. Entendemos mundo como o sistema, a cultura da sociedade humana sem Deus. Lá fora, ninguém está buscando a Deus, não. E muito menos se parecer com Jesus. Cada pessoa tem algo no centro da sua vida. Você tem que descobrir quem é que está, ou o que está no centro da sua vida.
Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o dinheiro, pode ser o lazer, pode ser o estudo, pode ser amigos, pode ser tantas coisas. Mas se não for Jesus, está perdido. Não encontrou ainda o propósito da sua vida. O crente em Cristo é guiado pelo desejo de crescer, tem fome de Deus, fome de Deus. E a fome vai te fazer buscar o que você tem fome. Se você tem fome de Deus, você vai buscar a Deus. O Senhor Jesus deve estar entronizado nas nossas vidas. E quando Ele está no trono da nossa vida, e ali Ele reina, ali Ele é o soberano, ali Ele governa a sua vida, Ele vai dizer por que caminho você deve andar, o que você deve fazer e o que não deve fazer. As pessoas que pertencem ao grupo dos crentes devem expressar uma qualidade de vida muito diferente daqueles que não creem em Jesus. Porque são dois grupos distintos. O crente em Jesus é diferente do que não crê em Jesus. Pode estar ali marido e esposa. Um crê em Jesus, o outro não crê. São diferentes. Pais crentes, filhos descrentes. São diferentes. Um irmão crente, o outro não. São diferentes. No seu modo de pensar, no seu modo de tomar decisões. A base para isso, para nós mudarmos, nós precisamos reconhecer duas coisas. Primeiro, nós temos vida em Cristo. Nós cantamos muito isso. Cantamos. Mas o quanto isso é real? O quanto isso é verdadeiro em nós? Segundo aos Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, a vida de pecado, e eis que se fizeram novas. Novidade de vida em Cristo. Nossa posição agora é estar em Cristo, porque fomos redimidos por Ele. É de Cristo que vem a seiva, que vem a vida que nos sustenta. Cristo está em nós. João 15:5, eu sou a videira, Jesus falando, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou o que fizer é palha que o fogo vai queimar. Tem outros textos na mensagem, você pode depois acessar. A fonte da vida do crente da nova aliança é o próprio Senhor Jesus. Você está imerso em Cristo. Você se vê assim? Imerso nele. Todo envolvido por Ele. Todas as esferas da sua vida. Isso vai realmente fazer com que você seja totalmente diferente. Filipenses 1:21, Paulo disse, para mim o viver é Cristo. João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 17:23, quando Jesus ora ao Pai, eu neles, nos discípulos, tu, Senhor, em mim. Olha aí, a intimidade do relacionamento. O crente da nova aliança precisa alimentar-se diariamente da
palavra de Deus. Quero insistir com vocês. Na tentação, Jesus venceu o diabo pela palavra, usando a palavra de Deus. Jesus disse a Satanás: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é vida, gera vida em nós. 2 Timóteo 3,16, lemos: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra. Receber alimento espiritual pela pregação da palavra de Deus aos domingos não é, de modo algum, suficiente para nutrir o cristão ou o crente em Cristo. Não é suficiente. Não é. Ele precisa se alimentar diariamente para atender às suas necessidades. A fé se alimenta da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quer ter fé? Mas não lê a Bíblia? Mas não estuda a palavra? Onde é que você vai arrumar fé, gente? Não cai do céu. O crente da nova aliança precisa falar com Deus em oração. Então, alimentar-se da palavra, orar. E saber orar. Há pelo menos 7 tipos de oração. Ações de graças, gratidão a Deus pelas bênçãos materiais. Louvor. Exaltação a Deus pelas bênçãos espirituais. Adoração, exaltação a Deus por quem Ele é, pelos seus atributos. Entregar todos os fardos, as preocupações, a ansiedade. Olha o método de Deus para nós sermos emocionalmente saudáveis. Ore. E entregue seus problemas a Ele. Consagração, rendição a Deus e busca pela sua perfeita vontade. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Intercessão, súplica a favor dos outros. Pare de orar só por você. Pare de orar só pedindo. Ore pelos outros. Saia do egoísmo. Todos devem separar um tempo, todos os dias, para orar. Ou então você deve desenvolver um estilo de vida, um modo de ser em que você ora todo o tempo. Todo o tempo somente está ligado ao Senhor. Todo o tempo, em tudo que você está fazendo, você está falando com o Senhor. O crente da nova aliança precisa obedecer ao seu Senhor. Obediência. Obediência traz bênção. Desobediência traz maldição. A submissão ao Espírito Santo, momento a momento, vai nos capacitar a viver a nossa vida cristã de uma maneira correta e digna diante do Senhor. Colossenses 1, 9 a 10. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual,
Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O crente da nova aliança deve testemunhar a respeito da sua fé em Cristo. Mateus 28, 19 e 20, nós temos lá a grande comissão, né? O ide, a ordem de Jesus para ir e fazer discípulos, ganhar pessoas para Jesus e discipulá-las. A vida terrena é um presente de Deus, mas esse presente traz junto com ele responsabilidade. Você é responsável por viver uma vida que agrada a Deus, não é a você, não é às pessoas, é a Deus. Desenvolva essa consciência. Pergunte-se todo o tempo: estou agradando a Deus? Isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Ou o que eu não estou fazendo agrada a Deus? Primeiramente, agradar a Deus. Primeiramente, amar a Deus. E depois, amar os semelhantes. Se eu amo o meu semelhante, o que é mais importante para o meu semelhante? Que ele conheça Jesus, para que ele herde a vida eterna com o Senhor. Mas há uma inversão de valor tão grande na nossa sociedade, que amar as pessoas é dar presentinhos para elas, é sair para comer uma pizza, receber para um churrasco. Tudo isso é válido, não estou falando que não se deva fazer, mas só isso não leva ninguém para o céu. Ninguém. Quando amamos o nosso semelhante, nós nos importamos com a salvação dessa pessoa. Eu amo tanto meu pai, ele é salvo. Eu amo tanto meu irmão, ele é salvo. Eu amo tanto meu filho, ele é salvo. Tiago 4,14 diz que esta vida terrena é fugaz, como uma neblina que aparece por um instante e logo desaparece, quando comparamos essa existência terrena com a eternidade. O modo como vivemos a vida terrena determina onde vamos passar a eternidade. Você vive com Deus, então você vai para o céu com Deus. Alguém vive sem Deus, vai para o lago de fogo sem Deus. Ponto. O critério é esse, gente. Está claríssimo na Bíblia. Por isso que eu tenho que me importar com as pessoas que eu amo. Eu quero todos aqueles que eu amo comigo no céu. Daí concluímos, né, que o mais importante nesta vida é nos prepararmos para a eternidade. Você está pronto? Se o seu corpo tombar agora, para onde você vai? Você sabe? Se Jesus vier buscar a igreja, você vai subir? Ou vai ficar para trás? Eu quero olhar com vocês rapidamente alguns pontos de uma mensagem que eu me expus, de Hayden Wilson Tozer. Ele pregou no dia 26 de outubro de 1958. Aliás, eu tenho ouvido algumas mensagens dele.
E me impactou um pouco, porque, gente, para falar de santidade, né? Nos dias modernos é raro que alguém toque nesse assunto, mas a maioria quer pregar aquilo que o povo quer ouvir. E ele começou a partir de Hebreus 12, 14, que diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Claro, queridos, que o novo nascimento traz a santificação plena do nosso espírito, mas a nossa alma não foi recriada. Então, ela entra num processo de desenvolvimento da salvação que recebemos em nosso espírito. Uma coisa é a santificação do espírito, que é obra de Deus instantânea, completa num instante, em que cremos. E outra é a santificação da nossa alma, que é um processo. Então, nós precisamos, neste processo, entender que existe esse processo, nos importarmos com isso, porque não basta dizer: Senhor Jesus, eu creio no Senhor e estou salvo, e a minha alma também já está totalmente pronta. Não é verdade. O espírito foi recriado, mas a alma precisa ser transformada. E como eu disse, nesse processo está o Espírito Santo, está a palavra de Deus e está você. Se você não lê Bíblia, como você vai ser transformado? Se você não ouve o Espírito Santo, como você vai ser transformado? Não vai acontecer. Apocalipse 21, 7 a 8 diz: o vencedor, quem? O vencedor, o winner, herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vão passar pelo trono branco. Apocalipse 22, 14 e 15, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões, a nova Jerusalém, a morada da noiva. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deus, por amor a nós, tomou a iniciativa e enviou o Redentor. O Redentor já veio. A obra da salvação já foi realizada em Cristo Jesus. O sacrifício substituto já foi oferecido a Deus Pai. E o perdão foi concedido aos que creem em Jesus. Somente os que creem. Os que não creem estão debaixo aí, do domínio, da influência de Satanás, debaixo da maldição e todas as consequências do pecado, como a doença, a maldição, a rejeição, o fracasso, a rebelião, o orgulho, a desobediência. Vivem como se Deus não existisse. Não dão a mínima
para os valores essenciais da palavra de Deus, ignoram os princípios de Deus, rejeitam os mandamentos do Senhor. E querem ir para o céu? Não tem céu para essa gente. Ali na cruz houve uma troca tremenda. Jesus se tornou, aliás, foi lá na ceia, né? Na última ceia. Jesus, ao estabelecer a nova aliança, ele trocou de lugar com o homem. Ele recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. E por isso foi preso, julgado, condenado e martirizado. Em favor dos pecadores, porque ele não tinha pecado, ele se fez pecado. Pagou o preço, apresentou o sangue da nova aliança diante de Deus, o Pai, lá na sala do trono. Deus recebeu, perdoou. Com a ressurreição de Jesus, ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu o mundo, venceu a carne. E nós estamos em Cristo. E também vencemos, porque temos vitória nele, através dele. Aleluia! A igreja é corpo de Cristo, a igreja é a extensão de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e a sua herança é com Cristo. Essa é a nossa posição. Em Cristo, vencemos o pecado, vencemos a carne, vencemos o mundo e vencemos Satanás. Foi para isso que Deus Pai enviou Jesus, o seu Filho primogênito. Nós temos todos os recursos necessários para viver uma vida santa. Deus quer tornar o seu povo justo novamente. Agora, queridos, eu quero entrar numa parte. Presta bem atenção. Deus trabalha a nosso favor para nos santificar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Tá? Hebreus 12, 5, 6. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Palavrinha disciplina. Tá? Se é filho, você vai ser disciplinado por Deus. Você é bastardo, aí o diabo toma conta de você. Mas se você é filho, ele não vai te soltar. Ele não vai te soltar. E ele vai te trazer do jeito dele. Tá? E se você está nele, em Cristo, ele quer melhorar ainda mais o seu caráter, porque você não atingiu a perfeição. E como ele faz isso? Deus nos põe na escola dele. Somos alunos, discípulos dessa escola. Hebreus 12, 4, diz que Deus, Ele desenvolve em nós resistência ao pecado. Resistência ao pecado. Mas nós aprendemos isso através da dor, através do sofrimento. Porque numa boa, ninguém vem para Deus assim, não, e faz tudo certinho, não. É possível até que se torne um religioso e se ache o mais dos mais. Oh, eu não sou como esse pecador. Deus vai tratar com você. Se é filho,
Deus vai tratar com você. E glória a Deus por isso, né? O diabo quer nos manter na ignorância. E quanto mais ignorantes nós somos, mais nós pecamos. Mais nós transgredimos os mandamentos, os princípios e a verdade de Deus. Vejam, Deus nos chama à santidade. O tempo todo Deus nos chama à santidade. Você percebe quando você tropeça? Você percebe quando você pensa o que não deveria pensar? Quando você sente o que não deveria sentir? Quando você faz o que não deveria fazer? O Antigo Testamento fala de um homem que recebeu um diploma de Deus, porque passou pela escola do aperfeiçoamento do caráter. Jó. Jó enfrentou uma crise terrível, terrível, terrível. Eu não vou contar a história que vocês conhecem. E apareceram 3 amigos, conselheiros, que fizeram tudo menos aconselhar Jó. Sabe os amigos errados? São esses. E, por exemplo, Pedro teve que aprender com um galo. Paulo teve que aprender com um espinho. Olha só. Davi teve que aprender com seus inimigos. José teve que aprender com seus irmãos maldosos. Israel teve que aprender com seus inimigos cruéis. Que coisa, né, irmãos? Deus nos ensina através da humilhação. Nós temos que desaprender muitas coisas. Nós precisamos ser reeducados através da palavra de Deus. Porque nós aprendemos muitas coisas na escola do mundo, que não tem nada a ver com Deus e a sua palavra. Isso tudo precisa ser deletado e substituído pelo que é de Deus. Então veja, Jó recebeu falsos consoladores, Pedro galo, Paulo espinho, e aí vem os inimigos, os traidores, os perseguidores, os caluniadores, para que a gente aprenda a lição do amor, da humildade, da paciência, da dependência de Deus, do perdão e do domínio próprio. Como que o fruto do Espírito vai se desenvolver em você? Olha, levando, viu? Levando. Porque nós precisamos. Senão a gente se acha super crentes, melhor do que os outros. E não tem nem empatia com o outro que está ali também recebendo suas lições de vida. Vejam, vou citar algumas pessoas, né, que Deus trabalhou. Abraão. Deus, eu vou dizer uma coisa, Deus, Ele exige, não vou nem dizer que quer, eu vou usar o verbo exigir. Se você é dele, Ele exige de você que Ele seja o primeiro na sua vida. E não o segundo, e não o terceiro, e não lá o que está no último lugar da fila. Ele é o primeiro. E Ele vai fazer isso, viu? Quer você queira ou não. Vai doer. Para que você não perca a salvação. E não deixe de ir para o céu com Ele. Abraão, de alguma forma, colocou o Isaac à frente de Deus. Ele amava muito aquele menino. E Deus disse, claro que Deus tinha o plano dele de redenção em vista.
E Deus disse: entrega o teu filho em sacrifício. Você pode imaginar o quanto doeu? O quanto doeu? E Abraão foi, preparou o altar, colocou a lenha, pegou a faca, deitou o menino, porque ele era obediente a Deus. Deus falou, você só tem uma coisa a fazer: obedeça. Não questione, não dê desculpas, não fuja. Mas quando Abraão ia sacrificar o filho, Deus falou segunda vez: não o mate. Abraão obedeceu. Percebem? Por isso ele é chamado o pai da fé. Mas teve um homem, o Jonas. Jonas era fanático. Olha o problema do Jonas, era fanático. Deus disse: Jonas, vai a Nínive. Ele tentou fugir, mas acabou indo, que até foi, engolido por um peixe e vomitado. Olha só. Vai a Nínive, prega 40 dias, todos se arrependem, do palácio até o mais humilde casebre. Todos jejuam, até os animais. E Jonas sobe lá, uma colina, e fica esperando o fogo que vai cair do céu e consumir aquele povo todo, que ele detestava. Mas não aconteceu. Deus não fez desse jeito. Deus perdoou o povo. E aí o beiço cai. E ele pede para morrer. Porque o Senhor me mandou fazer uma coisa, mas o Senhor não fez a sua parte. Querendo ensinar a Deus. Não vai dar certo, né? Não vai. Jonas era fanático, ficou furioso e pediu a Deus para morrer, porque não concordava com o perdão que Deus havia dado àquela gente. Nós precisamos ouvir Deus e obedecer Deus. E, se nós obedecêssemos na primeira vez que Ele fala, não teríamos que passar pela segunda, terceira, quarta, quinta, centésima vez de problemas para aprender a lição. Quantas aulas nós vamos ter que receber para aprender a lição, irmãos? Precisamos ouvir e obedecer. Abraão aprendeu a amar a Deus na primeira vez que o Senhor falou, na segunda vez que o Senhor falou. Mas houve ocasiões que ele fez diferente e teve que aprender a lição pelo sofrimento também, Jó poderia ter ouvido pregações até completar 108 anos de vida. E ele nunca reconheceria qual era de fato a sua fragilidade. Todos nós já pregamos, Temos fragilidades, temos vulnerabilidades. É bom descobrir logo quais são, Porque Deus vai mostrar para você, de alguma forma. E aqueles 3 amigos foram usados para trabalhar Jó. Mas no final, Deus faz lá umas perguntas, para Jó. Por exemplo, no Jó 38:4, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. E Deus continua falando com Jó e mostrando quem ele era para Jó. E Jó no final disse: eu te conhecia só de ouvir. Olha aí, a conclusão de Jó. Eu não conhecia o Senhor de fato, não conhecia mesmo. Mas agora eu conheço. Agora os meus olhos te veem. Irmãos, a maioria de nós construiu um Deus falso na nossa mente, viu? E você se relaciona com esse Deus falso, um velho bobinho,
que concorda com você com tudo, que passa a mão em cima dos seus pecados. Isso não existe. É invenção da nossa mente. Nós temos as nossas fugas, né? Criativas. E sabe o que Deus disse para os 3 amigos e instrumentos de transformação para Jó? Jó 42:8. O meu servo Jó orará por vocês. Agora ele chegou à posição correta comigo. E ele vai orar por vocês. E eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês pisaram na bola e pisaram feio. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou no final, né? Depois de tudo que passou, ele chegou ao entendimento. Houve outro homem, Elias, forte, corajoso, tinha medo de ninguém, exceto de uma mulher, Jezabel. Ele tinha medo dela porque havia passado por uma experiência que desequilibrou suas emoções. Elias precisava ir para a escola de Deus para aprender que ele tinha vulnerabilidades. Então Deus permitiu professores como Jezabel, Acabe, os profetas de Baal, pregadores covardes, para trabalhar o caráter de Elias. Quem Deus está colocando na sua vida para te ensinar amor, perdão, paciência, domínio próprio? Deve ter gente, sim, viu? Todos nós temos. Que lição eu estou aprendendo aqui? É isso aí, ele está falando. O que falar de Paulo, gente? Nós admiramos tanto Paulo, né? Mas ele teve que aprender que não era perfeito, como nós também não somos. E o que aconteceu com ele? Veio um espinho na carne. O que era esse espinho? Eu não sei, não vou dizer taxativamente o que era. Eu só sei que um espinho não mata, mas irrita pra caramba. Dói, machuca. Paulo não foi desqualificado para a luta, isso apenas o irritou. Paulo precisava passar por isso. Deus ainda precisa enviar espinhos para as pessoas mais maduras espiritualmente falando. Porque Deus te ama tanto, Deus te quer tanto, que Ele vai trabalhar nesse seu caráter para que você realmente seja transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o próprio Senhor Jesus, diz a palavra, Hebreus 5:8, que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você quer maior teste da sua fidelidade a Deus, se não é quando tudo dentro da sua alma grita para você fugir de Deus? Mas você decide, vou perseverar, vou resistir, vou aguentar, vou até o fim, custe o que custar. Agora, quando você estiver na escola de Deus, e a lição que está sendo ensinada para você está doendo, por favor, não faça 3 coisas. Não faça. Não busque conforto com amigos errados. Gente que vai falar diferente de Deus. Gente que vai falar diferente da palavra de Deus. Cuidado com esses amigos. Eles não te levam para Deus, eles te afastam de Deus. Segundo,
Em vez de correr atrás da bênção, corra atrás da mudança da sua personalidade. Se o pregador fizer um apelo aqui, olha, quem quer transformação do caráter, vem à frente, nós vamos orar para Deus mandar vários professores para vocês. E vai te pôr na escola do sofrimento, venha para frente. Não vai vir ninguém. Mas se a gente chamar aqui, quem quer receber uma bênção? Corre todo mundo. Esse jeito de Deus trabalhar. É difícil a gente entender, né? Ah, Deus é amor. Mas os pais naturais não amam os filhos? Amam. E por que eles corrigem? Porque amam. Certo? Ou então, não vás ficar no lugar confortável das desculpas. Ah, Senhor, eu fiz isso, mas olha o que o outro me provocou. Olha o que fulano fez. Olha o que aquela pessoa disse. Claro que eu ia, né? Pisar na bola. Que eu ia pecar. O que importa para nós, irmãos, depois da nossa salvação em Cristo, do novo nascimento espiritual, é desenvolver a nossa santificação no nível da alma, da personalidade e do caráter. Sabem por quê? A única coisa que nos separa de Deus chama-se pecado. Não estou falando do pecado da raça lá que foi retirado do espírito, mas os pecados que a carne gosta de cometer. Busquemos a santificação com todo o nosso ser. E temos que desenvolver resistência ao pecado. Agora, leia a Bíblia, estude a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que é o termo da nova aliança, para você não transgredir mandamentos, princípios e verdade de Deus. Não seja um ignorante pecador, mas adquira conhecimento, saiba o que Deus quer de você e pratique. Sem desculpas esfarrapadas, porque Deus não é um velhinho bobo. Deus é Deus. Ele é o justo juiz de toda a terra, que vai lançar todos os pecadores no lago de fogo e enxofre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama, Ele é misericordioso, mas Ele nos corrige, para que a gente não saia do seu caminho. Permaneça firme, sejamos vencedores até o final. Amém? Fique em pé. Senhor, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, que nos confronta, que nos mostra a verdade, que revela quem o Senhor é. E Pai, nós queremos a santificação da nossa alma. Nós queremos desenvolver esta santificação junto com o Espírito Santo e com a tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a termos resistência contra o pecado, resistência contra toda preguiça, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar. Senhor, nós queremos nos levantar nesta geração corrupta, descrente, rebelde contra o Senhor, e dizer que somos um povo santo ao Senhor, separado para o Senhor, para vivermos, ó Deus, de acordo com aquilo que te agrada, e não a nós, e não ao mundo, e não às pessoas. Senhor, livra-nos de toda religiosidade, para que sejamos praticantes da verdade, da tua palavra, Senhor, que é eterna e imutável.
Graças te damos porque temos a igreja local, que nos ensina, que nos alerta, onde nós somos discipulados, preparados para enfrentar, ó Deus, todas as nossas lutas no nosso dia a dia. E permanecermos firmes com o Senhor, ó Deus, a despeito de qualquer circunstância contra nós. Graças te damos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A semana abençoada, mas a bênção pode vir através da experiência, viu? Ninguém está livre, não. Mas presta mais atenção com as coisas que estão acontecendo dentro de você e ao seu redor. Ouça o Espírito Santo, aprenda a lição que o Senhor está te ensinando, né? Reconheça a sua fragilidade. E em Cristo você está imerso nele. E dele vem todo o recurso que você precisa para vencer. Amém? Deus abençoe vocês.